Então, amado, para a nossa reflexão desta manhã, e é uma reflexão que espero trazer uma contribuição para a sua vida neste momento tão difícil. E o tema da proposta é o livramento divino na angústia. O livramento divino na angústia. Então, pelo título, já dá para vocês perceberem que a mensagem vai tocar neste assunto da pandemia, neste assunto da crise, porque é a realidade que estamos vivendo. Para mim é um peso e uma preocupação falar deste assunto, né? Mesmo porque a minha consciência fica preocupada com tantas mensagens que não vêm ao encontro da realidade. É muita promessa de cura, muita promessa de bênção, que o Senhor vai visitar cada lar, que o Senhor vai fazer uma mudança muito grande, mas nós não estamos vendo isto. Pelo contrário, estamos vendo a crise se agravar, e então é preciso ter a percepção de que é um momento de buscar o Senhor, de entender as razões dessa crise. Então, para mim é um peso, como eu falei, porque pode soar como uma mensagem um tanto meio terrorista, né, de pavor, mas o que eu tenho no meu coração é uma palavra para chamar-nos à consciência de que estamos vivendo um momento que é preciso fazer uma reflexão mais profunda, mais séria. E é preciso honestidade para encarar os fatos. Né? Diante da realidade, não podemos ficar com mensagens que talvez não procedam da graça de Deus, da direção de Deus. Então, a mensagem que tem por esse tema, livramento divino na angústia, primeiro queremos tratar do estado de angústia da sociedade. Em segundo lugar, Deus oferece o livramento. E em terceiro, as condições para o livramento divino. Então vamos ler o que o profeta Oséias tem para nos comunicar nesta manhã. E entendo quando esse profeta trouxe essa mensagem para Israel, os judeus do norte, foi uma mensagem muito dura, que levava as pessoas a um confronto para entender por que estávamos passando por aquela crise. E é preciso, às vezes, uma palavra forte, uma palavra que tire essa conotação de que tudo vai ficar bem de uma hora para outra. Deus pode fazer milagres, pode estar fazendo, mas precisamos entender que nessas situações Deus tem um propósito de ajudar-nos a vencer uma doença maior, que está muito além de uma pandemia. Então vamos ouvir o que o profeta tem a dizer. Profeta Oséias, no capítulo 5, a partir do verso 10, vamos até o capítulo 6, 1 e 3. É um texto relativamente pequeno, mas que tem muito a nos ensinar diante desse quadro que estamos vivendo. Então diz assim o profeta: os príncipes de Judá são os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e dirigiu ao rei principal que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sará a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei, ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar,
até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Que Deus, pelo seu Espírito Santo, nos conceda um entendimento profundo deste recado que este profeta tem a nos dizer nesta nova manhã. E que o Espírito do Senhor nos ajude a ter uma percepção mais profunda, tenhamos uma mente aberta e um coração propício a ouvir a voz desse profeta que vinha da parte de Deus. Oh Deus amado, que este momento seja um momento que opere transformação em nossa vida. Primeiro, para entender que toda essa situação está ocorrendo porque a raça humana tem concorrido para esse mal. Pedimos a bênção da compreensão e a bênção do entendimento espiritual para isso. E oramos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, vamos começar pelo primeiro ponto, seguindo uma ordem. O estado de angústia da sociedade. O estado de angústia da sociedade. O profeta vai além de um exame superficial do estado físico da sociedade dos seus dias. E a sociedade geralmente tem a tendência a se desculpar dos seus pecados e suas atitudes, dizendo: todo mundo faz o mal, todo mundo peca. Ou então, se escondendo atrás da sociedade, dos grupos grandes, para ocultar seus procedimentos errados. Estamos vendo nesses dias uma pandemia ferrada, uma situação de grande angústia e grupos promovendo festas profanas, mundanas, e aí transmitindo ainda mais a pandemia que tem se alastrado. Então o profeta está cheio de coragem, da coragem de Deus para colocar o dedo na ferida, dizendo para a sua sociedade naqueles dias: acorda para ver realmente a fonte desta doença. Mas o que é angústia? O profeta fala de angústia. Angústia é um estado de alma, um estado de espírito. É uma situação em que parece não haver mais luz no fim do túnel. Parece que estamos no deserto, sem água, em solidão. É um estado de queda de motivação, de ânimo, de alegria. Angústia é algo que propicia, às vezes, suicídio, morte, destruição. Então, o estado de angústia pelo qual a sociedade está passando reflete o caos que estamos vivendo. Pessoas se suicidando, pessoas sem rumos, lares quebrados, famílias passando fome, muita tristeza, muita dor. Então, nesta manhã, queremos trabalhar em cima disto. Angústia, ansiedade, aflições, perturbações, um estado de perturbação profundo, que nesta manhã estejamos refletindo nisso. E o profeta, eu creio, se vestiu da coragem que vem de Deus para dizer aos seus contemporâneos, ao seu povo, que eles estavam vivendo este caos, essa angústia toda. Mas ele também vai além, mostrando as causas. Tá? A sociedade vê aquilo que é aparente no físico. Mas Deus, quando passa o seu instrumentação de revelação, seu tomógrafo, seu raio-x, vê as causas mais profundas e então diz que a conta chegou. E é um
texto lá em Números 32, 23, que diz: o vosso pecado vos há de achar. O pecado é a causa maior, o comportamento errado. E diz aqui que os príncipes mudavam os marcos. Isto era uma opressão feroz contra os pobres, que tinham sua pequena lavoura, seu pequeno sítio, a corrupção lavrando grandemente na terra de Israel. E quando olhamos para o nosso país, o sistema político, o sistema social, violento, a corrupção, de maldade, os pobres sem pão, sem alimento, empresas falidas, por causa da corrupção, em parte por causa da corrupção. Então, era um mal que estava ocorrendo justamente naqueles que deveriam favorecer os mais pobres. Estavam tomando as propriedades, diminuindo os espaços, pela sua ganância, pela sua cobiça desenfreada. Então, Deus está vendo que através daquela doença no físico, no corpo, havia uma doença de conduta, uma doença moral, uma doença de ética, de valores, e então Deus tinha que tratar. E, infelizmente, todos sofrem. Então, havia isso, e diz mais também que eles tinham multiplicado seus pecados. Quando se faz uma leitura desse texto, do livro todo, dá para enxergar quanta maldade havia na sociedade. A doença era profunda, estava arraigada na alma. Um comportamento desenfreado de maldade, uma vida de licenciosidade. Então o profeta diz: olha, venham cá, eu vou mostrar realmente, sobre a visão de Deus, qual é a verdadeira doença, qual é a verdadeira causa. E ele começa a apontar muito fortemente. Do verso 10 ao verso 11 do capítulo 5, diz o seguinte: Efraim está oprimido e quebrado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após vaidade. Vaidade significa uma vida vivida absolutamente, uma vida muitas vezes sem padrão, sem valores, como falei. Portanto, Efraim estará como traça para a casa de Judá, como podridão. Vamos pensar nisso. O que é traça? Traça é um inseto, um bicho, sei lá, qualquer coisa que destrói os tecidos, corta os tecidos. E então a sociedade estava com seus tecidos cortados, mastigados, comida. A sociedade estava fragilizada, porque havia um espírito de traça corroendo os tecidos da sociedade. Meus amados, será que não é isso que estamos vendo? Uma sociedade fragilizada, os tecidos que sustentam estão sendo cortados, destruídos. Mas ele fala mais também. Aí diz no verso 13: quando Efraim viu sua enfermidade. Então, um quadro de doença. E parece que a medicina, a ciência não está dando conta, apesar de todo o seu esforço, apesar de toda a dedicação, do sofrimento da classe médica e do grupo que cuida dos doentes, parece que não está dando conta. Mas não consegue enxergar que isso é muito sério. Como já falei, a sociedade muitas vezes tem um comportamento doido, alucinado, perdido, não leva a sério os sinais que Deus está dando. Então, havia um estado de enfermidade. E, se não me engano, o profeta Jeremias, olhando este mesmo quadro, ele diz que todos estavam enfermos, desde a planta da cabeça até os pés. E ele diz, em outro lugar, que também não havia mais cura, não houve mais remédio para isso. Parece uma mensagem muito dura, né? Mas essa é a realidade. Então, havia esse estado de enfermidade. Mesmo as pessoas se achando fortes, saudáveis, muitos estão exibindo, sua saúde, sua arrogância, mas dentro, no interior, aquela doença está corroendo a alma, batendo o espírito. E então, esse estado de aflição, e diz mais também que eles estavam apodrecendo, havia podridão. Uma palavra forte, significa um estado de decomposição. Meus irmãos, imagine a situação dos cemitérios. Milhares de corpos em estado de decomposição.
a doença, havia chagas, havia traça, né? Havia enfermidades e havia podridão. Mas a sociedade não para de gastar dinheiro na sua vaidade. Eu creio que tem se consumido produtos de embelezamento, de vaidade, mas uma parte da sociedade está apodrecendo nos cemitérios, está morrendo, precisa tomar consciência disso, precisamos alertar para isso. É momento de não dar vazão à vaidade, à loucura, mas nos voltarmos com o coração quebrantado perante Deus. Mas também fala de chagas. Chagas, para lembrar o quê? A doença de Chagas. E a doença de Chagas, causada pelo barbeiro, ataca exatamente o coração. E parece que o centro de tudo isso era o coração que estava com chagas, estava chagado, estava muito doente. Então o escritor sagrado está mostrando esse quadro clínico espiritual da sua sociedade, que precisava experimentar agora uma coisa diferente, que é a operação de Deus. E Deus aqui diz que Ele é o responsável por isso. Eu sei que muitas vezes nós queremos, sabe, de uma forma muito mística, isentar Deus da responsabilidade. Mas Deus está dizendo, eu estou chamando a responsabilidade para mim, é o meu furor contra esse procedimento pecaminoso, doentio, maligno. Deus não está pedindo desculpas. Muitas vezes nós, como cristãos, queremos desculpar a Deus. Deixa Deus assumir a responsabilidade. Ele está assumindo, dizendo, meu furor está causando isto. Será que Deus não está indignado com essa raça humana, conosco, com as nossas vidas, que não corresponde às suas expectativas, que não corresponde aos seus anseios? Então, Deus chama a responsabilidade para si. E Deus não está pedindo desculpa por isso, não. E nem está procurando palavras bonitas, não está procurando palavras floreadas. Deus fala na lata, precisa acordar para isso. Esse mal que estamos vivendo é a consequência de estarmos agredindo o nosso Deus com o nosso comportamento. Então, Deus está dizendo, é o meu furor. E Deus, como falei, não pede desculpa e nem fala palavras suaves. Ele diz, é o meu furor. Eu estou cuidando disso com a mão forte, com a mão pesada, para ver se acorda, ver se alerta, amados. Eu sei que muita gente, nós costumamos sempre falar de um lado da parte de Deus. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Sim, mas também a Bíblia apresenta Deus como um ser justo, e justiça implica em corrigir, em tratar. E é mais, Deus é severidade. Eu sei que neste mundo de fantasia, de mimimi, de tanta firula, Deus é considerado um ser à parte, distante, alienado. Mas Deus está presente, Deus é real, precisamos considerar isso, a ação de Deus nessa sociedade. O mundo está em crise sempre. O problema é que às vezes sofremos um pico, e nós estamos vivendo um pico do tratamento de Deus por causa de nossos procedimentos. Mas Deus, agora vamos falar, oferece livramento. Capítulo 6, de 1 a 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Deus quer curar, Deus quer sarar, Deus quer trazer livramento, seu livramento nessa angústia. Deus quer curar. Imaginemos essa situação maravilhosa. E vai dizendo mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Que imagem maravilhosa. Estamos vivendo um deserto, uma aridez, escassez, fome, miséria. E por um milagre de Deus, o país continua produzindo muito
alimentos. E eu creio que é uma maneira de Deus estar ajudando a vencer esse tempo. Mas, amados, Deus quer fazer algo ainda maior. Deus quer dar o livramento dessa angústia, desse estado angustiante. E diz o seguinte: ele virá trazendo cura, trazendo milagres. E aqui representado nas chuvas serôdias. Chuva serôdia era uma chuva especial, vinda da parte de Deus no momento de crise, no momento de escassez. Deus trazia aquela chuva abençoadora sobre a terra. Deus quer fazer isso. Deus quer trazer essa chuva de bênção nos lares. Deus quer atingir os lares com fartura. Deus quer atingir os hospitais trazendo cura, libertação. Deus quer dar descanso à classe que cuida dos hospitais. Deus quer trazer chuvas de bênção nas empresas, nas firmas, no trabalho. Deus quer fazer chuva serôdia nesses lugares. Deus quer fazer a terra reflorescer. Isso, chuvas serôdias. Chuva, especialmente os hebreus entendiam que aquilo era uma chuva oportuna para o momento difícil de sequidão, de deserto, de aridez. Então, que Deus, na sua misericórdia, Deus está oferecendo, Deus está trazendo isto. Deus está oferecendo gratuitamente. Só exige algumas coisas que vamos ver agora no terceiro ponto. Tá? Mas que nos preparemos para conhecer as exigências de Deus para o livramento. Agora, voltando ao capítulo 5, versículo 15. Diz o seguinte: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, e me busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Amados, as condições do livramento. Tá? E às vezes me causa perplexidade com profecias que não têm nada a ver com a Bíblia. Quantas vezes me mandam no meu celular que a minha casa vai ser abençoada grandemente, que os doentes vão ser curados rapidamente. Em poucos dias Deus está fazendo, mas nós estamos vivendo quase 2 anos nisso, pelo menos quase 1 ano e meio, de angústia, de dor, de sofrimento. Então, mensagens enganosas, mensagens que não tem nada a ver com a realidade, está desconectada da graça de Deus. Não é isso que Deus está dizendo. E quantas mentiras têm se levantado, como o diabo tem oferecido livramento sem reconhecer a culpa. É preciso que a sociedade, e de maneira individualizada, não é para se esconder atrás da sociedade, é para se apresentar como pessoa, como indivíduo, como cada alma, porque Deus trata também, trata principalmente no individual. Reconheça a culpa. Ah, mas isso é difícil, né? Afinal, eu tenho vivido uma vida boa, eu não tenho matado, não tenho roubado, mas os pecados ocultos de coração, de mente, de prática. Reconhecer a culpa. Esse é o ponto central para que a graça de Deus se manifeste. E reconhecer, ter um coração que entendeu isto. E é preciso coragem, é preciso atitude correta, honesta, para se sentir a culpa dos pecados. Mas enquanto isso não acontecer, vamos continuar vivendo sobre esse clima de terror, sobre esse clima de angústia. Reconhecer a culpa. Sociedade acorda. Brasil acorda. São Paulo acorda. Deus está dizendo que precisamos reconhecer a nossa culpa para que as chuvas serôdias que estão sobre a graça de Deus seja derramada nesta cidade, nesse estado, nesse país e sobre o mundo. Deus está querendo intervir. Deus está querendo trazer o livramento. Mas é preciso que haja reconhecimento da culpa. Qual é o lugar que Deus está ocupando na vida dessa sociedade? Qual é o lugar que Deus está ocupando em cada lar? Qual é o lugar que Deus está ocupando em cada mente, em cada coração? Deus é uma figura distante que não está nem aí para eles. Não se importam com o que Deus pensa. Não querem saber do que Deus diz. E, além disso,
isso gera um comportamento, torna as pessoas vulneráveis. Israel perdeu o contato com o Eterno. Israel, essa nação a que o profeta está se dirigindo, perdeu a realidade, a dimensão da pessoa de Deus. Nos seus corações colocaram ídolos. Em vez de uma programação espiritual para viver nesses dias difíceis, colocaram uma programação carnal no seu coração. E essa sociedade está doida para que essa pandemia passe para voltar ao esquema de pecado. Voltar às suas festas mundanas, aos seus prazeres de degradação moral e ética, a voltar às suas práticas abomináveis. Não teve carnaval esse ano, né? E o povo, muitos foliões ficaram tristes. Eu vi algumas mensagens que eu falei, não é possível que não aprenderam nada. No carnaval passado, zombaram da pessoa de Jesus Cristo, tornar Jesus Cristo um derrotado, arrastado pelo diabo, pela figura do diabo, disseram palavrões contra o Senhor, ofenderam a dignidade de Deus. Está aí agora. Acorda, Brasil, acorda, autoridade. Esse dinheiro que é arrecadado com essas festas malditas só traz desgraça depois. É chaga, é ferida, é barbeiro. A traça cortando os tecidos da sociedade, arrancando a vitalidade, impedindo que o trabalho do suor honesto produza os frutos. Então é preciso que reconheça a culpa. Deus quer trazer livramento, e livramento com chuvas gloriosas de paz, de abundância, de provisões, mas é preciso que reconheça a culpa. Primeira coisa. E reconhecer é se quebrantar diante de Deus, é se humilhar diante da face que pode todas as coisas, é dizer, pecamos, Pai Celestial, e se colocar pedindo perdão e contrição diante de Deus. Não é simplesmente um reconhecimento superficial. É algo que brota de um coração que está consciente e arrependido para com as suas atitudes. Segunda coisa, buscar o Senhor. Diz lá então, voltemos para o Senhor. Vinde, retornemos para o Senhor. Bem, se essa crise não está abrindo a sua mente, não está tocando o seu coração, para voltar para o Senhor, o que vai acontecer? O que mais pode esperar? É um momento de reconhecer a culpa e buscar o Senhor. Porque diz, ele fez isto, voltamos a repetir, o Senhor não está pedindo desculpa pela crise, não. O Senhor está apontando na sua misericórdia um mal que precisa ser curado no fundo de nossa alma, no centro de nosso coração. Voltar para o Senhor. Aproveite esta crise terrível. Põe a mão na consciência. Se dobre diante do Senhor. Curve a sua dura cerviz. E aprenda caminhos novos de cura. E voltar e conhecer o Senhor. 3 ações muito importantes. Reconhecer a culpa, voltar-se para o Senhor. E se queremos sarar este mundo, se queremos ter tempos de paz, é preciso que cumpramos essas condições colocadas por Deus para o livramento. Tá? Os nossos pecados estão matando as pessoas, estão matando médicos, matando pessoas que estão cuidando de nossas doenças. Então é preciso que tenha consciência, pelo menos, de humanidade para com esses que estão enfrentando o sofrimento. Conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor é um relacionamento. É algo de caminhar com Deus. Em vez de andar caminhando agora nesse estado de desgraça, nesse estado de angústia, volte-se para o Senhor, para conhecê-lo. E conhecer o Senhor é obedecer os seus ensinamentos, a sua palavra. Então, nesta manhã, deste domingo, Deus, pela palavra, pela boca desse profeta, e devo dizer, não sou eu que estou dizendo isso aqui, não, é o profeta que teve a coragem, esse homem tinha força moral e ética para dizer isto. Foi um homem que conheceu a desgraça, um casamento onde a mulher o abandonou, o traiu,
o seu povo ali praticando tudo que era errado. Esse homem se posicionou para obedecer o Senhor. E a igreja evangélica dos nossos dias precisa aprender isso, porque ela é considerada na Bíblia a voz profética. Se levantar para dizer a verdade, vai doer, vai, mas é preciso dizer isto. E por certo esse profeta sofreu muitas perseguições. Hoje estamos vendo as autoridades impedindo até de termos nossos cultos presenciais, mesmo com número reduzido. Que é isso agora? A Constituição diz que nós podemos ter nossos cultos, mesmo com os devidos cuidados, com a mesma dimensão de zelo, mas estamos proibidos de termos cultos presenciais. Então nós estamos vendo que a coisa está andando cada vez para uma situação de perigo. Amados, então, para concluir, e concluir da seguinte forma: se esta crise não está levando a você a ter consciência disto, se não está se apercebendo, se não está entendendo ou querendo não entender, se fazendo de surdo, e diz um ditado que pior cego é aquele que não quer ver. Se você não está vendo os números da mortandade, não está vendo o sofrimento, não está vendo a escassez, a pobreza, as milhares de lojas, de estabelecimentos comerciais fechados, pessoas que tinham uma vida razoavelmente boa agora pedindo. Se você não está vendo isto, se isso não toca o teu coração, não te faz entender que é preciso mudar. E crise é a oportunidade para mudar a nossa conduta, mudar o nosso procedimento para com Deus e para com o próximo. Se isso não toca o seu coração, o que mais vai acontecer? O que mais Deus precisa fazer? Então, nesta manhã, entenda, essa crise deve produzir em você um estado de consciência para com esta realidade. E segundo, mudar de vida. As coisas não acontecem em mudanças. É preciso mudança de vida. E Deus está nos chamando nesta manhã a esta reflexão, dizendo: eu quero trazer livramento, eu tenho livramento, eu tenho uma resposta, eu tenho uma solução. Mas desde que cumpra as exigências, que é o reconhecimento da culpa e é voltar-se para Deus. Que o Espírito do Senhor nos leve a uma reflexão profunda. Ao encerrarmos esse culto, neste momento de oração, que os nossos corações estejam bem atentos a isto. Tá? Sobretudo, para podermos estar numa condição adequada para Deus. E que Deus nos abençoe neste momento. Amém. Presbítero.